Olá, pessoal, boa noite a todos. Olá, olá, como vocês estão? Um grande abraço a todos vocês. Quero que Deus te abençoe poderosamente, que você seja tocada pela virtude do Espírito Santo de Deus, que Deus te alcance, que Deus derrame sobre você o azeite, né? Aquele azeite que desceu na cabeça de Arão, na barba de Arão, nas vestes de Arão, ficou encharcado com a unção, né? A unção de Deus que quebra todo jugo. Isaías 10, 27 diz que por causa da unção, o jugo é despedaçado. Então, nesta noite, eu vou me ungir aqui, né? E representando todos vocês. Se você tem uma causa que é impossível para o homem, que você já orou, que você já clamou, que você já suplicou e você não teve resposta, Isaías 10, 27 está dizendo que por causa da unção, o jugo é quebrado, o jugo é despedaçado. Então eu vou me ungir aqui representando todos vocês que estão nesse canal aqui do YouTube, dizendo que todo jugo, que toda canga, que toda amarração, que toda cadeia, que toda prisão, que todo espírito ao contrário, que todo espírito de Napoleão que está interferindo na sua vida, na sua família, em qualquer relacionamento, eu declaro e determino a falência desse espírito ao contrário. Assim será tirado de cima de você, de cima dos seus ombros, esse jugo, essa canga, esse fardo, essa dor, essa tristeza, esse peso, essa ansiedade, esse desespero que você está na sua alma, esse espírito ao contrário que está tentando rojar a sua vida, tentando lhe ludibriar, tentando lhe enganar, querendo dizer para você que não tem jeito, que não tem saída, que tudo está perdido. Deus, nessa noite, vai agir em teu favor. Irmãos, Deus é maravilhoso. Deus, Ele merece toda a honra e toda a glória. Eu agradeço a Deus pela bondade de Deus. Em todo tempo, Deus é bom. Glória a Deus. Em todo tempo, Deus é bom. Hoje eu estava no trabalho e eu coloquei um hino, né, que eu gosto muito, que fala da bondade de Deus. Eu estava ali cantando esse louvor e entrou uma jovem, né, e ficou ali no toalete e ela demorou bastante. Eu fiquei sentada entusiasmada cantando esse hino, né, que eu gosto assim, que eu gosto muito dele, que fala: todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo tu és tão bom. Aleluia, Jesus. Eu estava louvando esse hino, coloquei no telefone e eu estava acompanhando, né? Aí depois, a moça saiu de dentro do toalete e disse: era você que estava cantando? Eu falei: era. Nossa, você canta muito bem. Ô, glória! A minha voz é desentoada. Mas ali foi o Espírito Santo de Deus que fez aquele louvor, que eu tava louvando baixinho, né? Que eu não vou louvar alto, né? Eu tava louvando baixinho no meu local, né? Que tem o local que a gente fica um pouco. E ela tava no toalete o som entrou nos ouvidos daquela moça e ela foi ali lavar as mãos e ela disse, perguntou se era eu que estava cantando. Eu falei, sim. Aí ela disse, nossa, você canta muito bem, muito obrigado, porque ela sentiu a paz, né, que entrou na alma dela, no coração dela. Então, gente, é o seguinte, Deus, ele trabalha de várias formas, de várias maneiras, né? Às vezes Deus fala com você através de uma pregação, Deus fala com você através de um simples hino, de uma adoração,
né? Quando você está louvando com a alma, porque o verdadeiro adorador louva a Deus com a alma, com a inspiração da alma, né? Eu já vi Deus quebrar cadeia, uma cadeia ser quebrada, uma pessoa foi presa, né? E aquela mãe entrou num propósito de jejum, né? E falou com Deus: eu só vou comer quando o Senhor me responder a minha oração. E ali aquela mulher orando, tinha um louvor que ela repetiu várias vezes, que diz assim: quem tocar em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente. Você tem 1000 motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. Aí no hino fala que Deus manda o anjo, né? Que Deus manda o anjo para libertar, para proteger, para defender. E ali aquele hino foi louvado várias vezes durante aquele dia. E à noite a pessoa foi à igreja, né, no culto de libertação. Quando chega lá, aquele pastor que está ali, que vai levar a mensagem, falou assim: aqui tem uma pessoa que antes da meia-noite Deus vai responder a sua oração. E naquela noite, antes da meia-noite, o anjo desceu lá na prisão e libertou aquela pessoa. Então, irmãos, muitas vezes o louvor, ele age com tanta rapidez, mais do que uma oração, viu? Porque muitas vezes a gente faz a oração repetitiva, né? Sem noção do que a gente está falando, do que a gente está pedindo para Deus. E o louvor, quando você louva com a alma, que você sente assim, que você está louvando assim, que o seu louvor tá subindo ao céu, irmão, não tem demônio, não tem cadeia, não tem principado, potestade, denominador que fique, que interrompa a missão que Deus tem para fazer. Então é muito importante quando a gente está louvando a Deus. Ele é grande, soberano, e Ele é o Pai de todos. Ele diz: pede-me e te darei as nações por herança, os confins da terra por sua possessão. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você está enfrentando algum problema, se você está enfrentando alguma dificuldade, se você tem algum problema e você não sabe como resolver, não sabe como orar, você já orou, você já chorou, você já esperneou, então vá louvar agora. Quando você louvar, você se entrega nessa adoração, porque ninguém consegue deter um verdadeiro adorador, viu? Então você vai louvar a Deus, que quando você se lançar no regaço de Deus, através do seu louvor, da sua adoração, você vai ver Deus quebrar cadeias, Deus quebrar corrente, Deus desatar, Deus desamarrar, Deus destruir o que está amarrado, o que está prendendo, o que está sugando a sua fé e as suas energias. Deus é tremendo demais. Deus é soberano e Deus pode mudar, sim, a nossa história. Basta você crer. Não importa onde você esteja, viu? Não importa. Daniel estava na cova dos leões. Os inimigos de Daniel achou que Daniel ia ser devorado por aqueles leões. Mas só que Daniel era um homem que tinha muita intimidade com Deus. Orava 3 vezes ao dia. Então a carne de Daniel não estava fresquinha. A carne de Daniel estava bem assadinha. Não tinha cheiro de sangue, tinha cheiro de fumaça. Então quando a gente ora, quando a gente busca a Deus, você pode ter certeza, quando os levantes estão se levantando, é sinal que está chegando carrada de vitória, carrada de bênção em seu favor. Deus, ele manda te dizer nessa tarde, nessa noite, aqui já é noite, né? Nele habita o eterno e por isso não poderá ser atingido. Ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. Ao romper da aurora, você entendeu? Ao romper da aurora, ao romper do dia, ele virá em teu socorro. Deus vai soltar nessa noite as prisões. As correntes serão quebradas. As resiliências serão abatidas, destruídas. Deus está entrando assim, ó. Deus está entrando como leão da tribo de Judá.
Eu vejo um vento assoprando, eu vejo letras sendo mudadas, vejo papéis. As pessoas vão ler, mas vão ficar confundidas, vai ver uma coisa e vai ler outra, porque Deus está agindo nessa noite em favor dessa pessoa que está pedindo socorro a Deus e está clamando a Deus, chorando, que precisa desse milagre que aconteça exatamente com urgência. Então, Deus está pronto para nos socorrer. Ele disse, ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. Ao romper da aurora, Deus virá em seu socorro. Deus tem coisa boa, Deus tem coisa nova para fazer. Deus não é Deus de fazer intriga, de fazer fuxico, de fazer fofoca. Deus não é Deus de estar com picuinha. Deus não se deixa ser vendido. Deus não se deixa ser subordinado. Deus não gosta de pessoas que se fazem de coitadinho, de vitimismo. Deus não gosta das pessoas que julgam e que se julga ser tão correta, tão certa. Ninguém toque, porque, né, se tocar você morre, né? Então, irmãos, perfeito é Deus. Deus é perfeito. Agora, ele sim. Nós somos um pedaço de barro. Quantas vezes o barro quebra? Hein? Quantas vezes cai, o barro quebra, o barro racha. E é preciso vir na casa do oleiro para Deus fazer o vaso de novo. Hein? É assim, minha irmã. Quando a gente está se achando que a gente é os bambambam, que a gente está se achando toda dolorida, toda sentida, toda magoada, toda cheia de ressentimento. Poxa, falou isso, fez isso, como pode? Não, Deus não gosta desse tipo de coisa. Vou dizer uma verdade aqui para você. Você que está aí, seja sincero diante de Deus. Seja quem você for. Tenha feito o que você fez. Você chega para Deus e diz, eu menti, eu errei, eu não fui honesta, não fui sincera, né? Eu menti para me sair bem, eu fiz algo contra fulano para satisfazer meu eu, satisfazer meu ego. Então, quando a gente para de mentir para Deus, quem é que... Muitas vezes as pessoas pensam que Deus é besta, né? Mas Deus não é besta, ele nunca foi besta, tá? Deus, ele sabe trabalhar de uma tal forma que você nem imagina como é que ele sabe trabalhar. Como é que Deus trabalhou no coração do faraó, né? Deus soltou a corda que ele deu para faraó era uma corda de elástico, viu? Faraó foi esticando, mas quando Deus puxou a corda de faraó, puxou de uma vez. Faraó ficou estatalado, né? Deus mandou os hebreus ungir as portas da casa com sangue do cordeiro. Vocês imaginem que o poder de Deus é tão grande, né, que a morte passou na casa dos egípcios, mas não passou na casa dos hebreus. Porque a casa dos hebreus tinha a marca do Cordeiro Santo de Deus. O Cordeiro que tira pecado do mundo. Então Deus disse para Moisés, Moisés, hoje à noite, é noite de treva no Egito, mas você vai aspergir os batentes das portas de vocês, de todo hebreu. E ninguém fique na rua, fique todo mundo dentro de casa. Porque essa noite, o anjo da morte vai passar. E entrou na casa dos egípcios e matou todos os primogênitos. Vimos? E Deus ali mostrou para Faraó quem é que estava no comando, quem é que estava no poder, quem é que estava no comando daquilo ali. Não era Deus que estava? Então Deus, ele é assim, ele vai te dando corda. Mas quando ele puxa, ou você se dobra diante de Deus, né? Muitas vezes, a dobradiça tem que se dobrar. A dobradiça, ela tem que se dobrar. Quando você coloca uma dobradiça na porta, quando você abre ela, né? Quando você abre ela abre, ela fecha. Quando você fecha a porta, a dobradiça estica. Então, assim é Deus. Quando Deus quer dobrar alguém, ele dobra. E ele não bota nem graxa. Muitas vezes, para se curvar, dói. Para deixar o eu, para deixar aquela rapina que está no coração,
Irmãos, fui casada 25 anos com um homem que ele gostava das bênçãos de Deus. Se o profeta chegasse para ele e dissesse, olha, Deus está lhe entregando isso, 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 isso na sua vida. Ele recebia. Ah, glória a Deus, aleluia, amém. Mas se o profeta chegasse para ele e falasse assim, Deus mandou falar para você, para o senhor ir para a igreja, para o senhor aceitar Jesus, para o senhor se consertar. Ele falava, não, só tá me... Que Deus é esse que só tá vendo defeito? Né? Só sabe me criticar, só sabe me criticar. Então, tanto que ele teve a oportunidade de ser um homem de Deus, mas ele preferiu fazer a vontade da carne. Bebida, mulherada, andar em ambientes que não agradavam a Deus, e o fim dele foi muito triste, foi muito trágico. Quando antes dele falecer, Deus me deu uma visão, naquele, era como se fosse um sonho, mas era como se fosse realidade. Me apareceu 2 demônios, não, 2 demônios mirim. Eles eram pequenos, era tipo assim, Anã, os demônios. E aqueles demônios falavam comigo e diziam, olha, me mostrava o caixão, e dizia, dentro daquele caixão, era desse tamanho, um caixão bem pequenininho, dentro daquele caixão tinha uma foto dele. E falava, se ele aceitar o seu Deus, o demônio dizia para mim, se ele aceitar o seu Deus, ele não vai morrer. Mas se ele não aceitar o seu Deus, em 6 meses, quando esse caixão aqui, se a terra destruir, ele vai morrer. Irmãos, eu acordei às 3 horas da manhã. Porque o demônio dizia, é meu, só Deus tem poder de tirar ele das minhas mãos. E aqueles demônios faziam assim. E eu acordei apavorada. Dobrei o joelho e fui orar, esperando que a hora passasse, né? Passasse para poder ligar no Brasil. Liguei para uma irmã que mora na Samambaia. E disse, irmã, preciso que a irmã faça um favor para mim. A irmã vai lá na oficina dele, conta o sonho que eu estou te contando, fala para esse homem aceitar Jesus, fala para ele se dobrar diante de Deus. A irmã disse, tá bom, eu vou. A irmã foi lá, contou a revelação para ele, que eu tinha mandado falar, que eu tinha tido a visão. Ele não aceitou Jesus, ele não quis Jesus, entendeu, irmão? E quando passou 6 meses que eu tinha tido essa revelação desses demônios que falavam para mim o que ia acontecer, ele morreu. Ele morreu, viu, irmãos? Então, a palavra de Deus diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja. Tem muita gente que perece, tem muita gente que se acaba, tem muita gente que a vida vira uma palha de cana. Por quê? Porque não quer ouvir, não quer obedecer, não quer entrar pelos o caminho da verdade, não quer servir a Deus. Por quê? Porque não quer servir a Deus, porque não vai deixar as coisas do mundo, que é mais... o engano é tão grande que as pessoas acham que é mais gratificante servir ao mundo, obedecer a um amigo, aceitar um convite para ir para as festas mudando, do que aceitar um convite para ir para a igreja. Chama para ir para a igreja para ver se vai. Agora chama para beber, para fazer o que não presta, que vai na hora. Porque as coisas do mundo é mais fácil. E quando se fala das coisas de Deus, o inimigo trava o coração do ser humano, trava a mente dele, trava o coração dele e não deixa a pessoa se dobrar diante de Deus. Então é muito importante, é melhor você receber uma repreensão do que você receber um elogio. Já falei várias vezes aqui, é melhor receber uma correção. Olha, Deus está falando que você está errada, que você não tá, não é para você fazer isso. Larga essa bebida, larga esse vício, larga essa vida torta que você está levando.
O que é que você já conseguiu com isso? Com tanta bebedeira, com tanta farra, com tantas coisas ruins que já passou na sua vida. O que é que você já adquiriu com isso? O que é que você construiu na sua vida com isso? Então, vou te dizer uma coisa. O falecido morreu numa situação tão precária, porque só queria fazer a vontade do inimigo. Ele tinha muitas pessoas que lhe acompanhavam nas bebidas, nas farras, era tudo que fosse coisas mundanas. Ele tinha um exército de colega para beber caixão. Um dia que ele morreu, não tinha dinheiro nem para fazer o sepultamento. Viu, irmãos? Então, a gente tem que abrir os olhos enquanto há tempo. A gente tem que procurar o dono da fonte, que é Jesus. O Espírito Santo, ele quer mudar a sua história, ele quer mudar a sua vida. Ele quer chegar na sua vida e quer tirar você desse charco de lodo, tirar seus pés desse charco de lodo, quer tirar você dessa situação que você se encontra, que você ainda não se rendeu, que você ainda não admitiu que você tem que mudar de vida. Você tem que mudar de vida. Eu, para chegar onde eu cheguei, eu tive que mudar muita coisa na minha vida. Entendeu? Não é esse negócio, eu acho que quando a gente está na nossa terra, é uma coisa, você está nas terras estranhas, você aprende a viver, você aprende a baixar a crista muitas vezes, você tem que baixar muitas vezes a sua cabeça e você tem que dizer, que vontade que eu tava de dar um sopapo, que vontade que eu tinha de quebrar o pescoço de fulano. Mas a gente lembra que a gente está nas terras longínquas e a gente não pode agir segundo a nossa carne, segundo a nossa vontade de pegar um porrete e esmagar, né? Aí a gente lembra, não, Jesus, vou parar aqui, vou dar uma refreada aqui e vou deixar o Senhor fazer por mim. Porque quando a gente deixa Deus fazer, Ele faz a coisa certa, Ele faz o negócio correto, Ele não deixa nenhum vestígio para você ser atingida por nada. Mas quando você escolhe o caminho ruim, quando você escolhe o caminho dos inimigos, você escolhe o caminho das pessoas erradas, se eles caírem, você cai também. Porque no meio de 2 ou 3, se um cometer qualquer coisa errada, todos os que estavam ali no local serão acusados de cúmplice das coisas erradas que aquela pessoa cometeu, né? Se um comete, mas se ele está acompanhado de 2 ou 3, os 3 são cúmplices do que estava acontecendo. Deus quer te dar o livramento nessa noite. Deus quer chegar aí, te dar esse grande livramento. Deus dá livramento de acidente de carro. Convite para beber, se você aceitar, o diabo vai usar para querer fazer destruição na sua vida. Mas nessa noite, a Bíblia diz, Salmo 46, que nele habita o eterno e por isso não poderá ser atingido. Ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. Deus virá em socorro de alguém que está clamando, pedindo, suplicando que Deus chegue com pressa, porque Ele é fiel nas nossas vidas. A palavra do Senhor diz que Ele tem poder para mudar a nossa história. Neemias disse assim, tu, no entanto, és um Deus sempre disposto a perdoar, bom, amoroso, misericordioso, leal, tardio, irasse, longânimo, portanto, não os abandonaste. Então, a misericórdia de Deus e o amor de Deus e a misericórdia nunca vai permitir que nós sejamos abandonados. O meu áudio já passou das horas. Deus abençoe você. Um abraço. Deus te ama. Jesus te ama. O Espírito Santo te ama. Vem depressa para os braços do Espírito Santo, que Ele quer te proteger, te guardar, te livrar, te defender dos açoites, dos perigos, das ameaças, porque o mundo espiritual existe e muitas vezes a gente não enxerga o que está lá, só enxergamos o que está aqui na nossa frente, mas o invisível só vê através dos olhos do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe, te proteja e te guarda. Receba a tua vitória em nome de Jesus. Amém.